Acredito que todos nós já ouvimos a afirmação de que se as mulheres governassem o mundo, nós não teríamos mais guerras. O mundo matriarcal seria então uma terra super pacífica. Esse imaginário é inclusive reforçado pela própria cultura que está aqui ao nosso redor, né? Se mais mulheres fossem colocadas no comando, haveria menos guerras, as crianças seriam mais bem cuidadas e haveria uma melhoria geral nos padrões de vida e nos resultados. Quem disse isso foi o ex-presidente Barack Obama em um evento lá em Singapura. O Obama, inclusive, descreveu as mulheres como indiscutivelmente muito melhores e culpou os homens, especificamente os mais velhos, por não saírem do caminho das mulheres. Obama também já salientou anteriormente a importância de colocar mais mulheres no poder. Então, mais mulheres, menos guerras, certo? Errado. Ao longo da história, as rainhas foram muito mais propensas a travar guerras do que os reis. Lá no século I, por exemplo, a rainha inglesa Boudica revoltou-se contra um exército ocupante romano. Lá no século XV, a rainha Elizabeth unificou a Espanha, enquanto a astúcia e a brutalidade da condessa Catarina Sforza ajudaram sua família a governar Milão durante um século. Lá no século XVII, a visionária líder militar e rainha Nzinga, do qual hoje é Angola, resistiu às invasões portuguesas e aos ataques de escravos durante 30 anos. E agora, falando de um fato ainda mais recente, a chamada então Mulher do Milênio, lá eleita em 1999 pela BBC e a terceira primeira-ministra da Índia, a Indira Gandhi, liderou a guerra indo-paquistanesa lá em 71 e que levou à independência e à criação de Bangladesh. Embora a ideia de que se as mulheres governassem o mundo, este seria um lugar muito mais próspero e pacífico seja popular, ele está longe de ser verdade. Mulheres, assim como os homens, têm a mesma capacidade para o mal, como veremos no vídeo de hoje. Olá, eu sou Bárbara Martinelli e seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que descomplica o caos global e te ajuda a entender e a refletir, obviamente, melhor sobre o mundo. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e, claro, se você está gostando do meu conteúdo, se inscreva aqui no canal. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco então da fantasia do matriarcado. Embora as feministas da terceira onda normalmente acreditem que os homens e as mulheres são então naturalmente iguais, elas também afirmam que se o mundo fosse governado então por mulheres, as coisas seriam muito diferentes. Contraditório, não é mesmo? As feministas radicais muitas vezes insinuam que os males da história mundial, como o colonialismo, a escravatura, guerras e impérios brutais, se devem todos à obsessão dos homens pelo poder e pelo domínio. Isso é muito estudado, inclusive, pela corrente feminista dentro das universidades. A conclusão que se chega, então, desses estudos é que a sociedade seria muito melhor sobre o matriarcado. Um sistema, então, onde as mulheres dominam as instituições públicas e governam politicamente, ocupando os papéis mais elevados na sociedade. A autora feminista, a Phyllis Chesler, por exemplo, escreveu que as mulheres devem dominar as instituições públicas e sociais, que são melhores então no controle dos meios de produção e que a igualdade com os homens não deve ser apoiada. Dirigido por mulheres, o matriarcado utópico é geralmente então imaginado como muito mais igualitário, honrando todas as tomadas de decisão por consenso e os princípios de cuidado, amor e generosidade, todos associados à maternidade. Sob um sistema, então, liderado por mulheres, pensa-se que o clima seria de muito mais cuidado. As minorias, então, viveriam sob uma maior proteção e, claro, não haveria guerra. Patógenos sociais como o racismo, o sexismo deixariam inclusive de existir
como sintomas graves e sociais, e que não são da natureza humana, mas de um patriarcado tirânico criado pelo homem. Será mesmo? Estudos sugerem que essa fantasia matriarcal não passa de um mito. As feministas radicais não só ignoram, convenientemente, uma vasta história de mulheres proprietárias de escravos e mulheres arquitetas de impérios, como a própria Rainha Elizabeth I, mas também fecham os olhos ao papel das mulheres na própria instigação das guerras. Contrariamente à noção feminista de que o fomento da guerra é um produto do patriarcado, verifica-se que mais mulheres governantes travaram mais guerras ao longo da história do que governantes homens. Pesquisadores lá da Universidade de Chicago estudaram os governantes europeus entre 1480 e 1913 e descobriram que as rainhas europeias tinham 27% mais chances de travar guerras do que os reis, sendo as rainhas casadas, ainda por cima, as mais propensas a irem para a batalha. Elas, inclusive, eram mais competentes que os homens nisso, com as rainhas de guerra mais propensas a conquistar novos territórios do que os reis na guerra. Ou seja, as rainhas, as mulheres, tinham grande capacidade expansionista. Os homens, entretanto, não só são mais propensos pela própria biologia a serem competitivos e brutos, além de, claro, gostarem disso, como eles são incentivados desde a tenra idade a serem mais agressivos fisicamente, com uma ligação direta e cientificamente comprovada ao excesso, então, de confiança e ao excesso, então, do alcance das suas atividades belicistas, o que poderia sugerir, pela via, então, comportamental e biológica, a predisposição dos homens para a guerra. Entretanto, mulheres líderes belicistas podem ser encontradas ao longo de toda a história, em todo o mundo, de Boudica a Catarina II da Rússia, a Hanna Valona I. Boudica, por exemplo, a rainha celta da tribo Icene, liderou uma revolta contra Roma, que deixou 80 mil cidadãos romanos lá da Grã-Bretanha mortos. A rainha Hanna Valona I, que governou de 1828 a 1861, envolvia-se em guerras tão regulares que cerca de 75% da população do seu país foi morta, reduzindo de 5 milhões de pessoas em 1833 para 2,5 milhões em 1839. As líderes políticas femininas também não se esquivaram da guerra. Vamos lembrar aqui, a ex-primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, por exemplo, levou a Grã-Bretanha à guerra com a Argentina, lá em 1982. Ela disse o seguinte: derrota, não conheço o significado da palavra, declarou ela lá no início do conflito, que acabou então resultando na captura de cerca de 11.400 prisioneiros argentinos, além da morte de 650 argentinos e 255 britânicos. E quanto a Goldmeier, ela falou o seguinte: podemos perdoar os árabes por matarem os nossos filhos, não podemos perdoá-los por nos forçarem a matar os seus filhos, disse a então primeira mulher ministra de Israel. Ela ainda falou o seguinte: só teremos paz com os árabes quando eles amarem mais os seus filhos do que nos odiarem. Fecha aspas para ela. Sobre o governo de Meir, Israel envolveu-se então na guerra de Yom Kippur contra uma coligação de estados árabes, um conflito do qual cerca de 2.800 israelitas foram mortos. Está gostando desse vídeo e gostaria de aprender mais sobre história? Não deixe, então, de conhecer o curso do professor Marcelo Andrade. Ele vai, então, falar melhor sobre a história. Desvende, então, hoje e comece a aprender o que realmente aconteceu ao longo dos anos e que foi escondido de você. O link se encontra na descrição desse vídeo, junto com o meu cupom de desconto. Mas voltando, apesar desses exemplos de inúmeras mulheres que foram à guerra, eu estava falando anteriormente que os homens parecem ter mais tendência à agressão. Então, o que explicaria esse comportamento feminino de guerrear?
Embora os homens sejam mais propensos a serem, então, diretamente combativos, isso não significa que as mulheres não tenham tendência também para a agressão. Elas simplesmente favorecem formas mais indiretas. Por exemplo, as mulheres normalmente utilizam meios estratégicos e manipulativos para garantir a derrota sobre os seus oponentes, por exemplo, como a agressão verbal e a relacional também, se utilizando então de manipulação emocional para atingir seus objetivos, em vez de se envolver então numa violência direta. Em contraste, os homens são naturalmente levados a competir fisicamente entre si, a fim de, por exemplo, atrair mulheres e também lutar por recursos. As mulheres normalmente usam meios mais estratégicos e manipuladores, como eu falei, para garantir então a derrota sobre seus oponentes. Como as mulheres são menos propensas, então, a envolver-se em comportamentos de risco físico, até por conta da sua própria biologia, talvez isso explique porque elas são mais propensas a também travar guerras. Para que as mulheres governantes possam expressar a sua competitividade e agressão, então, sem se envolverem diretamente em riscos físicos, elas colocariam os homens para servirem como peões nos seus jogos de guerra. Por exemplo, enquanto era comandante do exército francês, a Joana d'Arc ela não participou realmente dos combates. E, em vez disso, ela acompanhava os seus homens como uma espécie de mascote, por assim dizer, concentrando então a sua agressividade em traçar estratégias militares e, claro, dirigir as tropas. Acontece que os males da história mundial, desde a escravatura à guerra, não são um produto da obsessão dos homens pelo poder e pelo seu domínio. Eles são simplesmente um sintoma da própria capacidade humana de corrupção. A noção feminista de que as mulheres são inteiramente pacíficas e inofensivas, oprimidas pela tirania dos homens, não é apenas reducionista, mas completamente contraditória à sua premissa de que ambos os gêneros são iguais. A realidade é que nenhum gênero tem o monopólio do mal. A história tem nos mostrado repetidamente que as mulheres podem ser competitivas, que elas podem ser belicistas e corrompidas para o poder, assim como os homens. Em vez de serem um grupo coletivamente moral, as mulheres simplesmente envolvem-se em diferentes tipos de agressão. Em última análise, é importante lembrar que o mundo consiste em indivíduos e cada indivíduo tem capacidade sim para a tirania. Só as suas formações de condução é que serão distintas. E aí, você gostou desse conteúdo? Achou ele interessante? Então, não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo, compartilhar e, claro, se inscreva aqui no canal. Faça também parte da área de membros do Voz Armada e comece a contribuir com o meu trabalho, que é totalmente independente. Você vai ter acesso, então, a um grupo exclusivo do Telegram e do qual toda semana eu estou, então, disponibilizando material em PDF das aulas que eu estou, então, dando aqui de forma semanal, além de artigos, notícias e muito mais. Eu também possuo um projeto no Apoia-se, para me ajudar então a contratar um editor de vídeo e também a pagar pelos os meus materiais de estudo. O link está aqui na descrição do vídeo. E você me ajudaria imensamente, inclusive, caso você tenha, obviamente, a capacidade de contribuir mensalmente. Por fim, o meu Pix está passando aqui na tela e com qualquer valor, então, você também já contribui com a independência do meu trabalho aqui no online. Eu estou também com uma meta aqui no canal e quando então eu chegar em 5.000 inscritos, eu vou fornecer uma aula totalmente gratuita sobre a nova ordem chinesa. Muito obrigada por assistir esse vídeo e você já sabe. Tchau!